Eu recebi meu primeiro vídeo de respostas do Leone Martins, um sujeito que tem uma forma tanto diferente da minha de se expressar. Só para deixar claro, eu não sou exatamente seu fã, sou só um comentarista. Mas eu posso compreender que as vezes mais exaltadas foi na verdade uma espécie de brincadeira, tá? Então eu tenho discernimento para saber o que é xingamento sério e o que não é. Mas eu faço convite aos meus inscritos, visitem o canal dele, vejam alguns vídeos e caso vocês se interessem, se inscrevam. Só esperem esse tipo de diferença nas nossas abordagens. Enfim, eu vou responder duas coisas particulares no vídeo dele. A ideia de que a esquerda não tem autores relevantes, e essa ideia da New Left. Primeiro, talvez você não conheça exatamente quem são os grandes autores de esquerda. Nomes como Simone de Beauvoir, que inventou a teoria queer, nomes como Jean-Jacques Derrida, que inventou o conceito de desconstrução na filosofia, nomes como John Rawls, que eu gosto muito, que elaborou uma teoria econômica para poder equilibrar o, vamos dizer, liberalismo e socialismo. Eu tenho um vídeo do Kuning onde eu explico melhor sobre essa teoria, recomendo que você veja. E Sérgio Buarque de Holanda, que tem um livro muito bom chamado Raiz do Brasil, que não trata ele só como um sociólogo da esquerda, caviar, querendo problematizar. Não, ele fez um livro sério, ele tem uma obra séria, eu acho que mais autores de direito deveriam lê-la. Então eu digo, sim, tem grandes autores. Acontece que eu diria que 90% dos progressistas não conhecem esses grandes autores. O que você vai ver mais é seus conceitos soltos. Da mesma forma como imaginamos o mundo equilibrado de John Rawls, ou mesmo quem foi o filósofo da desconstrução, dentre outros exemplos que eu posso dar. Um erro que você comentou no vídeo é você tentar dizer de que Che Guevara é um fruto do tempo como se fosse uma espécie de desonestidade por parte da esquerda, mas se você ler a literatura deles, você vai perceber que está muito de acordo com o pensamento deles. Isso, usando de exemplo, o materialismo histórico dialético de Karl Marx, acreditando que o ser humano é fruto do seu tempo e das condições materiais. Ou seja, seria totalmente explicável, dentro da esquerda, de que Che Guevara seria apenas fruto do seu tempo. Não precisa necessariamente te convencer, mas é a razão deles. O segundo ponto é a questão da New Left. E eu tenho a impressão de que, na verdade, são direitistas observando esquerdistas. Ou seja, não é o trabalho do esquerdista por si só, mas sim a imagem que o direitista projeta do esquerdista. Para ficar menos confuso, eu quero explicar mais ou menos o que eu entendi sobre a explicação dele de New Left. Seria, na verdade, uma esquerda pós-Muro de Berlim, que percebeu que seus ideais não têm o mesmo impacto de antigamente e resolveram mudar. Resolveram, então, problematizar a raça, os gêneros, assim criando os movimentos identitários como frutos de um grande projeto de poder globalista. Essa descrição ela cabe muito bem no livro O Imbecil Coletivo de Olavo de Carvalho, então eu digo, sim, me soou à vista, eu justifico isso. Para talvez ficar mais honesto aqui, eu vou dizer que isso não é uma tese original do Olavo de Carvalho, na verdade é bem comum dentro da direita, por exemplo, Jordan Peterson também fala isso, e eu não creio que Jordan Peterson leu o Olavo de Carvalho. Então, qual é o erro? O erro é você desconsiderar os próprios autores de esquerda. E eu vou utilizar de base aqui um youtuber pós-moderno chamado Cuck Philosophy, ou seja, o corno filósofo, que faz uma refutação muito interessante quando ele traz à tona quem são os pós-modernos, quem são a chamada New Left. E você vai ver, no caso dentro dos pós-modernos, é Jean-Jacques Derrida e Michel Foucault. Mas eu botaria também outros nomes interessantes, como por exemplo a Escola de Frankfurt nos anos 20, com teses como por exemplo a corrupção no Ocidente como um todo, ou seja, o Ocidente, a cultura ocidental em si, ela é má, ela é prejudicial, ela é alienante para a nossa sociedade, então deveríamos romper com elas através de um processo revolucionário. Nos anos 40 nós temos os existencialistas como Sartre e Simone de Beauvoir, que tem muito a contribuir nessa cultura relativista contemporânea. Você pode ver Simone de Beauvoir quando a feminista ela ergue uma placa que diz meu corpo, minhas regras, ou seja, está dizendo de que está dizendo que seu propósito da existência é ela mesma e não podemos nós como sociedade dizer o que ela deve fazer. É ela que diz o que deve fazer e ela é independente e forte o bastante para poder fazer o que ela bem quiser.
Isso é basicamente existencialismo. Se vocês estudarem mais a fundo, vocês vão perceber isso. Mas continuando, eu digo que todos esses autores de esquerda eles tinham um certo pico de popularidade que eu diria que é 1968. 1968 foi uma época onde vários protestos de esquerda ocorreram no mundo todo. Vários protestos de contestação do poder hegemônico, ou seja, o primeiro mundo com o bloco capitalista e o segundo mundo com o bloco comunista, ocorreram. E o progressismo meio que estava, como posso dizer, capitalizando esses protestos. Muito embora, apesar de ter sim um papel global, eles não tiveram efeitos marcantes na Guerra Fria. Eu quero dizer que, por exemplo, os progressistas em 68 não derrubaram a ditadura no Brasil, não fizeram os Estados Unidos deixarem de ser capitalistas, não derrubaram a União Soviética, eles apenas protestaram. Se você for alguém mais estudioso, você vai perceber que, na verdade, alguns anos depois, ou seja, nos anos 70, quem teve popularidade mesmo foi a Escola de Chicago, foram teses de Milton Friedman, ou seja, total pensamento contrário dos deles. As ideias deles vinham, na verdade, nesse período mesmo, como você menciona, como pós-Muro de Berlim. E não por grandes planos elaborados, mas eu diria que é porque esses jovens que antes protestavam em 68, na verdade, envelheceram. Eles agora são professores, eles agora dão aula e eles dizem como que eles compartilham suas visões de mundo. Isso em alguns processos particulares interessantes a apontar, como no Brasil a queda de grandes autores de direita, como por exemplo Roberto Campos, João Camilo de Oliveira Torres ou Paulo Francis, que deixou praticamente desnorteado. Por isso, a partir de um certo ponto no Brasil, a direita era quem não fosse de esquerda. Ou seja, a esquerda ela tinha pautas sociais, ela lutava contra o capitalismo, ela lutava contra as desigualdades na nossa sociedade opressora, e se você não defendesse essas coisas, você automaticamente era direita. Isso é justificativa para basicamente o FHC ser de direita, o PMDB ser de direita em algum tempo, enfim, hegemonia, vamos dizer. Mas eu discordo quando você fala de que necessariamente seja uma New Left que surgiu nos anos 90. Não, os seus processos de formação são na verdade anteriores. Talvez os progressistas atualmente não conheçam, eu diria que uma boa parcela, vou chutar, sei lá, uns 90%, apenas repetem suas ideias, mas não sabem quem primeiro as pensou, não sabem quem primeiro as propagou. Isso não os impede de lacrar, não impede de exercer essas ideias. Diria que nomes como Paulo Freire, Frida Kahlo e Marielle Franco atualmente são mais populares dentro da esquerda. Por último, eu quero falar sobre a questão do Segundo Mundo. Segundo Mundo é um termo para a Guerra Fria mesmo, para se referir ao bloco comunista. Eu acho muito adequado dizer para os dias atuais, pois não necessariamente dizendo que Rússia e China sejam comunistas, eu acho que eles evoluíram as estáticas a partir daí, mas é mais para dizer como que o mundo está rompido, como que a esquerda ocidental funciona de um jeito, como que a esquerda oriental funciona de outro jeito, a esquerda do Segundo Mundo. A esquerda do Segundo Mundo ainda preza por essas coisas de comunismo, ainda preza por essas coisas de luta de classes de uma forma mais ferrenha. Enquanto no Brasil, eu diria que está bem misturado com pautas identitárias e relativismos morais. Ou seja, é uma esquerda americanizada. E tal esquerda americanizada não se daria bem com a esquerda do Segundo Mundo, pois já tem ideais diferentes. Eu digo que a Cortina de Ferro realmente fez um cisma na academia. E de um lado, nós tínhamos autores que tentavam buscar a verdade, ainda que você discorde deles, eu diria diferente dos pensadores do Segundo Mundo, que tinham como função principal dizer de que o sistema onde eles estavam era bom, e de que todos os problemas eram causados pelo imperialismo. Isso eu uso de base meus conhecimentos que eu tenho sobre Maxim Gorky, no artigo Humanismo Proletário, meus conhecimentos, infelizmente superficiais, sobre Alexander Dugin, meus conhecimentos também sobre um blog russo chamado Coronel Kassad, que apesar de ser blog, ele comenta bastante sobre essa questão de imperialismo americano e, enfim, quem acompanha outros canais comunistas tem uma noção mais ou menos do tom. E o próprio senso comum russo, que tem essa questão do imperialismo americano como sendo algo mal e a União Soviética sendo uma espécie de guardiã da moral, dos bons costumes. A amizade dos povos, como eles diriam.
Mas enfim, eu acho o seu canal interessante, apesar de que eu acho que você poderia mudar o tom, falar um pouco mais calmo. Enfim, pelo menos fica do seu jeito, né? O canal é teu, você faz o que você quiser, sugestões minhas. Com esse vídeo é isso, um abraço pra você, tchau.